Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como a coordenação bilateral ajuda na leitura e também na escrita. A importância de utilizar os dois lados do corpo como um instrumento valioso para o desenvolvimento infantil é que depois de um certo tempo a criança começa a demonstrar preferência em usar a mão esquerda ou direita, como também o pé esquerdo ou direito. Isso será determinante para a escrita e prática de esportes, por exemplo. Esse fato é chamado de dominância lateral, que será o uso da mão ou do pé favorito da criança. No entanto, os seres humanos possuem dois lados do corpo. Algumas ações exigem o uso dos dois lados ao mesmo tempo, ou em harmonia. Logo, o que chamamos de coordenação bilateral pode ser definido como a habilidade de usar os dois lados do corpo de forma organizada e coordenada. A criança que possui uma boa coordenação bilateral, ela consegue harmonizar o uso dos dois lados do corpo através das mãos, braços, pés, pernas, olhos e também ativar os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e esquerdo, simultaneamente. De forma estratégica, algumas tarefas escolares, especialmente na educação infantil, exigem que a criança tenha um bom desempenho usando os dois lados do corpo. As crianças que apresentam um certo déficit de habilidades de coordenação bilateral, em geral, são resistentes em usar apenas uma mão em situações que deveriam usar as duas mãos de forma coordenada. Por exemplo, quando vamos escrever em uma folha de papel, geralmente usa-se uma das mãos para segurar o lápis, a mão dominante, e a outra mão, a mão não dominante, serve de apoio em cima do papel. Crianças com atraso no desenvolvimento não utilizam a mão de apoio e isso dificulta a realização da atividade e o papel não fica fixo no lugar certo, pois a coordenação bilateral está prejudicada. Ademais, várias atividades diárias precisam da coordenação motora bilateral para serem feitas de forma satisfatória, como fechar os botões da camisa, comer de garfo e faca, amarrar o cadarço do tênis e muitas outras atividades aí, pessoal. Para a integração bilateral acontecer de modo efetivo, a criança deve ter estímulos sensoriais e motores desde os primeiros meses e anos de vida. Dessa forma, o cérebro recebe gradativamente as habilidades de coordenação bilateral. Pessoal, o cérebro é dividido em dois hemisférios. Geralmente, um lado do cérebro é mais dominante, né? Em relação ao outro para executar determinadas ações. A dominância de um dos lados do cérebro é chamada de lateralidade ou dominância lateral. Essa trabalha em conjunto com a coordenação bilateral para aplicar as funções de leitura e também escrita. Por esse motivo, a coordenação bilateral é um dos pré-requisitos para o desenvolvimento da leitura e escrita, além de outras habilidades como o pensamento crítico e também a criatividade. Vamos falar um pouquinho sobre as fases da coordenação bilateral. Coordenação bilateral simétrica. Essa fase ocorre no momento em que a criança está desenvolvendo os movimentos simétricos. Nessa etapa, os lados do corpo se movem de maneira igual, no mesmo sentido e instante. Isso pode ser percebido por meio de simples ações, bater palmas ou balançar ambas as pernas ao mesmo tempo. Com o crescimento e desenvolvimento da criança, a coordenação bilateral simétrica é vista em brincadeiras que precisam dessa habilidade, como pular corda e estourar bolhas de sabão com as duas mãos. A coordenação bilateral assimétrica é um momento em que cada lado do corpo é capaz de realizar separadamente ações diferentes, mas que os dois lados atuam em conjunto, para realizar uma tarefa. A partir desta fase, o cérebro organiza e aplica informações distintas
Com isso, a criança usa diversas habilidades, por exemplo, riscar ou pintar no papel, segurando o lápis com uma das mãos, enquanto a outra serve de apoio para segurar o papel, fechar o botão da camisa. Logo, a mão dominante realiza a ação principal e a outra mão serve de apoio. O desenvolvimento bilateral para funções acadêmicas se caracteriza pelo acúmulo das fases antecedentes para o desempenho de ações mais complexas. As crianças que não demonstram consistência na execução das habilidades dessa fase provavelmente não obtiveram uma integração ali satisfatória das fases do desenvolvimento. Ações acadêmicas como alfabetização, escrita e mesmo a habilidade de fala possuem a habilidade de coordenação bilateral como um pré-requisito. Coordenação bilateral recíproca. Olá, pessoal, um lado do corpo realiza um movimento oposto ao outro. Por exemplo, balançar um braço para frente e o oposto para trás ao caminhar, subir os degraus de uma escada, pular a amarelinha, nadar, entre outros. Portanto, atividades que exigem um certo ritmo com movimentos recíprocos se encaixam nas habilidades dessa fase. Com isso, espero ter sido possível nessa aula compreender o importante papel que a coordenação bilateral tem na leitura e na escrita. Até logo!